Bem, pessoal, então vamos lá, vamos continuar com a parte 2 do nosso vídeo sobre os dados mundiais. Esse é o vídeo especial para mim, né? O vídeo de número 100 aqui do canal. E vai virar 100 e 101 junto, mas enfim, vamos lá. Então, para a gente falar aqui da América do Sul. E quando eu estou falando da América do Sul, eu não estou incluindo o Brasil. Eu estou colocando todos os outros 12 países da América do Sul juntos, mas não estou colocando o Brasil. Então, o primeiro caso registrado, segundo a OMS, foi no dia 29 de fevereiro, no Equador. O primeiro óbito não foi no Equador, o primeiro óbito foi na Argentina, no dia 7 de março. E hoje, a América do Sul inteira tem 3 milhões de casos. Menos casos do que o Brasil. Óbitos, a América do Sul inteira tem 105 mil casos. Menos óbitos do que o Brasil. Incidência, menor também. A incidência, casos por milhão, está aqui na faixa de 15 mil casos por milhão de habitantes e 500 óbitos por milhão de habitantes, contra no Brasil 22 mil casos por milhão e 673 óbitos por milhão de habitantes. Então, a América do Sul, nossos vizinhos, também estão numa situação hoje melhor do que a gente, mais cômoda porque tem menos casos. Então, aqui, a evolução da epidemia na América do Sul, a gente vê que a América do Sul até teve um auge mais tarde do que o Brasil. Ainda é cedo, na verdade, para dizer que esse período aqui teve o auge, porque a diferença desse período para esse período não é tão grande, então pode ter sido uma flutuação. Eu acho que não, até acho que o auge da América do Sul, tirando o Brasil, foi aqui nesse período de 16 de agosto a 6 de setembro, que teve uma média de 31 mil casos por dia. Agora a média baixou um pouco para 28.574 casos por dia. Então talvez a América do Sul já tenha passado do seu auge. E vamos ver o que vai acontecer mais além. Eu também não estou acreditando numa segunda onda, porque afinal a incidência está alta, 15 mil casos por milhão de habitantes é uma incidência razoavelmente alta e eu acho que vai impedir uma segunda onda. Então, comparação da América do Sul sem o Brasil versus o Brasil sempre na frente, e mesma incidência, mesma coisa, Brasil acima da incidência do resto da América do Sul. Óbitos na América do Sul, a gente está numa coisa aqui que eu não estou entendendo muito bem esses óbitos, porque parecia que ia vir um auge de óbitos entre 26 de julho e 16 de agosto, tiveram 21 mil óbitos nesse período, basicamente, mas agora, no período de 6 de setembro a 27 de setembro, também tiveram praticamente a mesma quantidade de casos, né? 20.870 contra 20.885. Então, isso daqui me deixou um pouco assim, ressabiado. Por que está acontecendo isso? Por que teve mais óbitos nesse período do que no período anterior? Eu realmente não tenho uma resposta para isso, mas só que a gente pode ver que a taxa de letalidade está meio que aumentando, né? Saiu o resto da América do Sul aqui de 3%, chegou a 3,6%, e agora está em 3,4%. Então, eles estão meio que na contramão do Brasil. Enquanto o Brasil, os nossos óbitos, e aí eu digo com segurança, a gente já passou do auge de óbitos, e já passou faz tempo do auge de óbitos, a América do Sul não passou do auge de óbitos, não. Ao contrário, está meio que lutando ainda para diminuir a taxa de letalidade. Então, alguma coisa está acontecendo aí que a gente não está conseguindo observar. Talvez olhando a realidade de cada um dos países a gente entenda, mas não dá para fazer tudo. Mas então, óbitos no Brasil, mais óbitos do que no resto da América do Sul, mas a América do Sul está acelerando, ou pelo menos não está desacelerando que nem o Brasil provavelmente esteja. E aqui, de novo, só para a gente relembrar que a Colômbia, quinto país com maior número de casos do mundo. Então, rapidamente, de novo, olhando a Colômbia, primeiro caso no dia 6 de março, primeiro óbito 23 de março. Então, é recente a contaminação na Colômbia. Hoje está com 800 mil casos, né, se a gente arredondar, 25 mil óbitos e 16 mil casos por milhão de habitantes. Uma incidência maior do que a média da América do Sul e mais óbitos por milhão de habitantes também, mas menos do que o Brasil. Então, a Colômbia parece que já passou por um auge aqui nessa época, que teve
211 mil casos nesse período de 3 semanas, com uma média de 10 mil casos por dia, mas já está decrescendo aí consistentemente há 6 semanas, então talvez já tenha realmente passado o auge, já tenha passado o pior na Colômbia. E tanto que a gente vê mesmo essa figura de desaceleração no gráfico. Comparação da incidência na Colômbia com o Brasil está sempre a mais do que a Colômbia, mas está sempre consistentemente a mesma quantidade a mais, né? O Brasil acelerou um pouco mais no início, a Colômbia demorou um pouco mais para começar a acelerar, e por isso que a gente ganhou essa vantagem que a gente não queria estar ganhando, né? Mas vamos lá. Óbitos na Colômbia, a taxa de letalidade 3,1%, mas aparentemente já passou também do auge na mesma época que foi o auge dos casos na Colômbia. A gente vê que a taxa de letalidade da Colômbia não variou tanto assim que nem em outros lugares, chegou aí a 3,1% no dia 27 de setembro. A Argentina, Los Hermanos, né? A gente não podia deixar de dar uma comentada. Primeiro caso, 3 de março, primeiro óbito, 7 de março. Casos no dia 27 de setembro, um pouco abaixo de 700 mil e óbitos um pouco acima de 15 mil. Então é um país que está com bastante casos, está com uma incidência alta, está na média da América do Sul, mas está com poucos óbitos. Isso daí que a Argentina está meio que ganhando, né? Então a Argentina está acelerando, isso é uma coisa ruim para eles, né? Está claramente num padrão de aceleração. A Argentina conseguiu segurar muito o isolamento social, conseguiu segurar muito no isolamento social. Isso é a realidade, na base de inflação. Eu sei que vão me cobrar aqui nos comentários, aliás, deixa nos comentários aí qualquer coisa que eu tenha falado errado ou qualquer coisa que eu tenha falado certo também, se quiser. Mas eu sei que na Argentina está com uma inflação muito grande, mas conseguiu segurar o número de casos por muito tempo, por isso que agora eles estão vendo essa aceleração. E além disso, essa média aqui de 10 mil, 11 mil casos por dia na Argentina, no final não coloquei escrito aqui, eu achei que eu tinha colocado, mas só que ela corresponde, como a população da Argentina é basicamente 5 vezes menor do que a população do Brasil, ela corresponde como se fosse 50 e poucos mil casos por dia no Brasil. Ou seja, o auge da Argentina, proporcionalmente, é maior do que o auge no Brasil. Então, para a gente fazer justiça aí, tem algum país que tem alguma coisa para dizer que ficou pior do que o Brasil, né? Mas a incidência, a gente tá com uma incidência maior, mas a gente olha essa curva aqui da Argentina, da incidência, a gente vê que eles estão querendo nos ultrapassar, né? Se a gente olhar o futuro, a gente vê isso daqui, né? Que a Argentina tá acelerando e se parar de acelerar, se começar a crescer linearmente, ela vai seguir essa tendência dessa reta. O Brasil se está desacelerando e se parar de desacelerar, se continuar nessa mesma tendência, tem essa linha reta. E aqui no dia 5 de dezembro, a Argentina nos ultrapassaria em incidência, em casos por milhão de habitantes. Mas os óbitos da Argentina, eles estão com uma taxa de letalidade muito baixa, eu não consegui colocar a evolução aqui, não sei porquê, acho que eu esqueci mesmo, mas estão com 15 mil óbitos, e estão com uma taxa de letalidade 2,2%, uma taxa bem baixa. Isso daqui é o resultado do isolamento social. Vou dizer de novo, embora o isolamento social não tenha conseguido segurar o avanço no número de casos, consegue segurar o número de óbitos, sim. Salvou vidas lá na Argentina. Dados do Uruguai. Esse daqui, pessoal, eu vou me deter um pouco mais no Uruguai. Não quero demorar demais, mas só que eu quero falar do Uruguai porque ele é um caso de sucesso, gente. Ele é um caso de muito sucesso aqui dentro da América do Sul. Vamos lá. Primeiro caso no dia 15 de março, então demorou um pouco mais para chegar no Uruguai do que aqui no Brasil, do que no resto da América do Sul. Primeiro óbito, dia 1º de abril. E hoje, gente, o Uruguai está com 1.967 casos. Isso daqui não é incidência, não é 1.967 casos por milhão. Não! O Uruguai está com 1.967 casos no total.
Para a gente ter uma noção da comparação, é menos casos do que Campo Bom, uma cidadezinha aqui no Rio Grande do Sul com 60 e poucos mil habitantes. É menos casos do que Campo Bom, o Uruguai inteiro. Tem menos casos do que cidades pequenas brasileiras. Isso daqui é um caso assim, ó, de extremo sucesso no combate à epidemia. O Uruguai é a nossa Nova Zelândia. Quase isso. Eu acho que a Nova Zelândia até está um pouco melhor do que o Uruguai, mas só que o Uruguai é a nossa Nova Zelândia, gente. 47 óbitos, menos de 50 pessoas. 50 pessoas, 50 óbitos, às vezes acontecem em um dia em Porto Alegre. Já aconteceu, não, acho que não chegou a 50 óbitos em Porto Alegre, mas num dia, mas em várias capitais já chegou nesse patamar. E até hoje, em 6 meses de epidemia, 47 óbitos por Uruguai. Isso daqui é uma vitória que eles tiveram assim, ó, esmagadora. Isso daqui não é 7-1, isso daqui é 1000-0, pessoal. Isso daqui é 1000-0. É emocionante, é muito bom, muito positivo ver isso, ver que é possível chegar numa coisa assim. Pena que a gente não conseguiu. Mas enfim, incidência baixíssima, 570 casos por milhão, óbitos mais baixa ainda, 14 óbitos por milhão de habitantes. O gráfico do Uruguai ele é tão pequeno que qualquer variação deixa ele todo assim, todo meio tortinho, né? Porque, claro, é um gráfico que parece de uma cidade de interior. Eu olho esse gráfico aqui e digo, isso daqui deve ser o gráfico, sei lá, de Viamão, de uma cidade de interior, porque realmente pequenas flutuações já dão esse caráter para o gráfico. Então não tem muito o que falar, porque não existe uma tendência muito clara. Olha as médias de casos por dia, são baixíssimas. Aqui teve uma época que chegou a 18 casos por dia, o Uruguai entrou em medidas de contenção, baixou a média para 4 casos por dia, hoje em dia está em 15 casos por dia de média, então tá bom, o Uruguai assim, olha só, não tem o que falar dele. Realmente não tem o que falar dele. Como é que o Uruguai conseguiu essa façanha? Isso daqui é o que a gente tem que falar do Uruguai. E a resposta é a seguinte, testando. O Uruguai chegou nesses números fazendo teste. E agora eu quero falar um pouco mais sobre testes de Covid-19. E aí eu pergunto, né? Mas como? Testando muito? E não, o mais engraçado é que ele conseguiu a façanha, não foi testando muito, porque olha só, se a gente for fazer a comparação do número de testes do Brasil com o número de testes do Uruguai, claro, o Uruguai testou muito menos, né? O Brasil testou aqui quase 18 milhões, o Uruguai testou 228 mil. E mesmo se a gente for fazer teste pela população, o Brasil testou mais. Olha só, 84 mil testes por milhão contra 65 mil testes por milhão. Mas espera aí, se o Brasil testou mais que o Uruguai, por que o Brasil não conseguiu isso? Olha a resposta. Não foi testando muito que o Uruguai conseguiu. Foi testando bem. Foi testando eficientemente. Esse gráfico aqui, ele está dizendo o seguinte, ó, a proporção de testes de Covid-19 que são positivas. Ou seja, no Uruguai, abaixo de 1% dos testes feitos dão positivo. Teve uma época que chegou a 6% aqui e agora está abaixo de 1%. E isso, pessoal, é ótimo. O que significa 1% dos testes dando positivo? Significa que eu faço 100 testes para um desses testes ser positivo. Então eu estou testando, eu estou procurando agulha no palheiro, eu estou testando tanto que eu pego essas pessoas que estão contaminadas antes delas saberem que estão contaminadas. Então eu isolo essa pessoa. Foi assim que o Uruguai conseguiu essa façanha. Achando o positivo antes do positivo contaminar outras pessoas. E a comparação com o Brasil, qual é a quantidade de testes que o Brasil faz? E esse mesmo site, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, Our World in Data, né? Ele observa que o Brasil não tem dados de testagem. Não existem dados oficiais do Brasil de testagem, não existe uma central unificada para a gente observar os dados, que isso seria papel do Ministério da Saúde. A gente vê aqui que isso na verdade é comum na América do Sul,
Todos esses países não têm esses dados unificados, os únicos países que têm esses dados unificados são Uruguai, Argentina, Paraguai, Bolívia, espero que eu não tenha falado besteira, e Chile. Então, e o Chile e o Uruguai são os únicos dois países que estão abaixo de 10% na positividade da testagem. Esses outros 3 países estão acima de 20%, que é onde o Brasil vai estar, porque existe uma estimativa, esse número aqui, ele não ia ser tão redondinho assim, um número oficial, isso aqui é uma estimativa do número de testes tirado de um outro site que eu confio bastante, o worldometers.com, depois eu coloco também ali o link na descrição. Então, a estimativa é de praticamente 18 milhões de testes. O número de testes positivos, o número de testes positivos é o número de casos no Brasil, então 4.679.000, que dá uma positividade de 26%. Aqui no Brasil, de cada 4 testes, 1 dá positivo. Essa é a diferença do Brasil para o Uruguai. No Uruguai, de cada 100 testes, 1 dá positivo. Aqui, de cada 4 testes, 1 dá positivo. A gente não está procurando agulha no palheiro, a gente está esperando as pessoas virem fazer o teste, aquelas pessoas que já sabem que estão contaminadas. Então, provavelmente aqui seja a grande diferença do Brasil contra o Uruguai na questão de testagem. E a positividade recomendada pela OMS, só para a gente observar, é entre 3% e 10%. Tá? Bem, pessoal, era mais ou menos isso que eu tinha para falar. Eu tive que quebrar o vídeo em 2 partes, ficou meio longo, porque, afinal de contas, estava falando dados mundiais, né? Então tinha que falar bastante mesmo. E eu sei que ficaram muitos países de fora, eu sei que tem muita coisa pra gente analisar, e na medida do possível eu fiz o pupurri do que eu achei mais relevante. Eu queria ter falado também da Alemanha, queria ter falado do Peru, queria ter falado do Reino Unido, Canadá, enfim, falar da Nova Zelândia, da Austrália, da Oceania, da África, que a gente quase não ouve falar como é que tá o Covid na África, e realmente os dados lá não são muito confiáveis, e a gente não sabe o que está acontecendo. Enfim, tem muita coisa acontecendo a nível mundial da Covid, e a gente só vai ter noção de qual foi o real impacto mundial mais adiante. O que a gente pode hoje em dia é se cuidar, se informar e tentar se conscientizar. Esse verão, gente, está chegando aqui e a gente não pode fazer igual a Europa, a gente não pode se descuidar demais só porque é verão. Eu sei que usar a máscara é desconfortável, mas só que a moda praia vai ser essa, é a máscara que combina com o calção, no caso dos homens, ou a máscara que combina com biquíni, maiô, no caso das mulheres, pessoal. Vamos pra praia, mas vamos se cuidar. Álcool gel, distanciamento social, ficar longe um do outro, gente, porque o Brasil tem que barrar o avanço. Eu até acho que a gente vai conseguir barrar meio que ao natural, e não vai ter uma segunda onda, até porque a vacina tá logo aí, a vacina, se tudo der certo aí, a vacina vai sair agora final de dezembro, início de janeiro, e metade do verão a gente vai ter. Mas só que a gente só vai poder realmente tirar a máscara, pessoal, quando todo mundo tiver vacinado. Todo mundo, é claro, é uma força de expressão, mas quando uma grande parcela da população tiver vacinada, porque daí sim a gente vai ter mais segurança, tá, gente? Então, me alonguei mais ainda. Qualquer coisa, deixa aqui nos comentários. Eu sempre tento ler os comentários e responder na medida do possível. E enfim, muito obrigado e até a próxima. Tomara que venham... Tomara que não venham mais muitos vídeos, na real. Eu ia dizer tomara que venham mais 100, mas não. Porque tudo que eu mais quero é que essa pandemia acabe e eu pare de fazer esses vídeos, que não tenha mais a necessidade. Então essa é a realidade, pessoal. Então, de novo, muito obrigado e até a próxima, enquanto elas forem necessárias.